Então, vamos lá. Boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo. Eu sou Rejane Silva Sanches, advogada com escritório aqui em Florianópolis. Sou presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB de Santa Catarina. E, em nome desta, eu quero agradecer a oportunidade da OAB em realizar esse painel que é dedicado às mulheres, à sociedade como um todo, é claro, mas num evento tão importante que é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores do país, especialmente agora, quiçá do mundo, eu acredito, né? Agora, especialmente na pandemia. Então, desde já eu quero registrar a minha gratidão, a minha admiração e meu orgulho por essa gestão tão desafiadora em meio a essa pandemia mundial, parabenizando, então, em nome das pessoas na diretoria da OAB, o presidente Rafael e a diretora Luciane Mortari. Também agradecer e parabenizar a CAASC, na pessoa da presidente Cláudia Prudêncio. Também parabenizar e agradecer muito o trabalho que a ESA vem desenvolvendo nas pessoas dos diretores Dr. Marcos Vinícius, doutora Isabela Medeiros, e também, é claro, a Coordenadoria Geral das Comissões, no nome das pessoas dos doutores Pedro Miranda e a doutora Gisele Cravichinchim. Bom, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos. O nosso objetivo é de fazer aqui um bate-papo leve, mas, é claro, com muito conteúdo. As convidadas, as painelistas, são prova disso. E eu quero só dar alguns recados. A gente tem ali o chat, as perguntas, comentários, vocês façam ali, porque a gente vai acompanhando para responder na medida do possível. A gente fez um roteiro, mas não necessariamente a gente vai seguir. Então, se eventualmente alguém quiser fazer uma pergunta e para alguma das painelistas, e for para responder, a gente faz esse pedido que faça a resposta. Então, é para ser leve e é para ser do nosso jeito. Combinado? Eu vou ler, então, agora o currículo, vou iniciar lendo o currículo das nossas painelistas e já fazendo um agradecimento especial à doutora Ana Paula Silva, a nossa deputada, também a doutora Ana Cristina Blasi, e também a Valéria Paes Landim, por terem imediatamente aceitado o meu convite da Comissão da Mulher. Eu já disse isso para elas pessoalmente, renovo aqui a minha admiração e o meu respeito a todo o trabalho que essas valorosas mulheres vêm fazendo. E a prova disso é o currículo delas, depois elas vão contar um pouco da história delas para vocês, mas eu vou ler o currículo delas aqui, um currículo resumido dessas mulheres. A doutora Valéria Paes Landim é advogada, ela é fundadora e presidente do Observatório Nacional de Candidaturas Femininas, ela é mestranda em Direito Constitucional, é professora da pós-graduação em Direito Eleitoral, assessora do líder do governo na Câmara dos Deputados. A doutora Ana Cristina Ferro Blasi é advogada, professora, mestre em Direito pela UFSC, foi secretária-geral da OAB Santa Catarina na gestão do presidente Túlio Cavalazzi, gestão 2013-2015, exerceu o cargo de juíza pelo Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina no biênio 2015-2017 e foi ganhadora, merecidamente, do prêmio Carlota de Queiroz, outorgado pela Câmara dos Deputados em 2018. E a Ana Paula Silva, a deputada Paulinha, deputada estadual em Santa Catarina, uma das 5 mais votadas, foi vereadora e prefeita por 2 vezes de Bombinhas, que é um feito para quando a gente fala em participação feminina de mulheres na política. Ela foi criadora aí de vários projetos, um deles foi a taxa de preservação ambiental de Bombinhas, e hoje exerce uma função estratégica que é muito concorrida, que é líder do governo na Assembleia. Então, agora, para começar, até para poder fazer essa aproximação entre elas e quem está nos assistindo, eu gostaria, iniciando aí pela Ana Paula, pela deputada Ana Paula, que faça aí um breve relato, se puder contar um pouco dessa história, essa história de sucesso, porque, claro, essas mulheres que estão aqui são mulheres bem-sucedidas, lutaram muito para estar onde estão, evidentemente, estudam muito, continuam, né? Mas eu acho que é importante elas falarem um pouco da história delas para que a gente possa entender quais são os caminhos. Eu gostaria, então, de começar pedindo para que a deputada Ana Paula faça aí conte um pouco da sua história para a gente. Oi, linda. Muito boa noite, Rejane. Boa noite, Aninha. Boa noite, Valéria, e a todas vocês que estão nos acompanhando. Quero, por primeiro, bem rapidinho, agradecer a oportunidade de estar com vocês falando sobre esse tema que é tão precioso para a gente, tão importante nesse ano, né? E sufocado pela pandemia que
que está, porque é evidente, a prioridade, a ordem do dia é a vida, é a preservação da vida, mas a gente vai ter eleições igual e a gente precisa tomar essas pautas para a gente. Quero deixar um abração também para o Rafael, o doutor Rafael, né, o nosso presidente da Ordem, e dizer que a Ordem ela tem muita mulher porreta mesmo, né, construindo história aí, né? Nada contra o Rafael, que eu acho que ele é o máximo, mas eu não vejo a hora de um dia a Ordem ter uma presidente mulher, tá? Acho que está na hora já, nunca tivemos. Hoje eu também ocupo uma função, na verdade, não é um cargo de liderança, mas é a primeira vez que uma mulher é líder de governo na LESC. Nós somos 5 no universo de 40, público feminino recorde, inclusive, né? A gente tem crescido muito pouco na participação da mulher na política, mas falando breve da minha história, gente, eu não foi assim, um dia eu resolvi ser política. Eu venho de uma família muito pobre, mas eu sempre fui muito de luta, e eu acho que o elemento que mais contribui em nosso favor é quando a gente permite que a nossa intuição transborde, quando aquilo que bate no peito da mulher e que nos encoraja na defesa de um filho, da família, enfim, das causas que para a gente são preciosas, que ela também que a gente se permita que ela reverbere para os nossos sonhos, né? Então, quero dizer para vocês que a minha luta, o meu caminho sempre foi mais difícil. Se eu for resumir, né, Regiane, contar para vocês algumas coisas que eu acho que podem fazer sentido para as mulheres que amanhã pensam em ocupar um espaço, eu quero dizer para vocês exatamente isso, que a minha história é uma história de subjugação, de menosprezo. Nessa eleição, inclusive, era muito engraçado, porque todos os políticos, muitos que eu respeito, que são meus amigos, eles diziam assim, né, quando eu me pus candidata a deputada estadual, eu quero começar de trás para frente. Paulinha? Nossa, Paulinha é um talento, é uma querida, grande gestora, eu consagrada por 2 vezes consecutivas, desculpa aí a falta de modéstia, mas a melhor gestora do estado e a 3ª melhor do Brasil pelo Conselho Federal de Administração, Firjan, entendeu? Nada desses prêmios que a gente compra o troféu e vai para o baile, sabe? Ainda assim, havia um menosprezo agradável até, da parte dos meus próprios colegas. Eles diziam, Paulinha, olha, se ela for bem votada, vai fazer uns 15 mil votos, uns 20 talvez. Eu, inclusive, sei que eu tive espaço tranquilo para concorrer a deputada estadual, porque o partido não me imaginava que eu fosse me eleger. Então, é bom ter mulher, né, para completar o 30%, né, da cota, para cumprir com a regra eleitoral. E é muito engraçado, vocês vão encontrar, meninas, vocês que vão aí ser candidatas pela primeira vez, um montão de histórias semelhantes, de mulheres que foram candidatas para ocupar um espaço partidário obrigatório, mas que surpreenderam e fizeram grandes votações. A gente, por acaso, fez a 5ª maior votação no estado, tendo como candidato a presidente o Ciro Gomes, num cenário absolutamente bolsonarista, né? Vocês imaginem, né, como foi isso aí. E uma série de desafios que não vem ao caso agora contar. Mas eu quero dizer para vocês que a virada de chave da minha vida, das eleições que eu perdi, eu ganhei. Eu adoro até contar as histórias que eu perdi, são as mais valiosas, né? Porque a gente aprende mais quando erra. Mas, enfim, para resumir a minha trajetória nesse sentido, dizer para vocês que eu não escolhi a política, eu apenas comecei a brigar e me posicionar por aquilo que eu achava injusto, e num determinado momento, quando todo esse machismo endêmico, histórico, né, que nos persegue, que nos alcança a alma, que nos determina, nos domina, quando eu consegui entender que isso existia dentro de mim e consegui dizer, não, eu não quero mais isso aí, eu não vou mais me autoviolentar, porque o problema primeiro que a gente tem que enfrentar é conosco mesmo. Quando eu consegui fazer isso, me olhar no espelho e me valorar, aí sim eu comecei a ter êxito efetivo nos meus sonhos e nas causas que eu queria representar. Eu enxergo a política como uma missão, entende? Eu sou uma pessoa absolutamente
intuitiva, ideológica. É claro, vocês já sabem que a gente, para se sentir, para que a gente se sinta capaz de ocupar um espaço, merecida de ocupar determinado espaço, a gente se põe à prova e a gente acaba se tornando, eventualmente, muito melhor do que a maioria dos homens que a gente convive. A gente precisa disso, para a gente se sentir assertiva, para a gente ter essa altivez, né? Então, é claro que eu também tive que estudar muito, me preparar muito, mas o que mudou de verdade foi quando eu encontrei o sentido daquilo que eu queria fazer. E entendi também que, por mais que eu tenha filhas e meus relacionamentos foram uma porqueza, gente. Não teve casamento que aguentasse com essa coisa de ser política. Mas, enfim, agora eu tenho um namorado super legal e está tudo certo. Mas foi uma luta, tá? Porque existe isso, né? A política, ela tem a parte de você ter reuniões à noite, de você chegar tarde, de você não estar lá para fazer a janta. E aí são dois conflitos, né, que você tem que viver nessa coisa que teve na minha história, Rejane. A cobrança do marido, dos filhos, da família e a sua autocobrança, o seu sentimento de culpa de não ser, porque a gente quer ser Mulher Maravilha, né? A gente quer ser a melhor mãe, a melhor esposa, a melhor profissional, e isso também a gente não precisa se imputar. Mas, enfim, a minha história é essa, de uma menina jovem, idealista, pobre, nasceu numa família muito humilde. Com 13 anos de idade eu já não morava mais em casa, fui trabalhar de empregada na casa de uma amiga da minha mãe lá no Rio Grande do Sul para eu conseguir estudar, que não tinha um sapato para calçar, mas que de forma natural foi colocando os seus pontos de vista para fora, a sua vontade de ter e ver um Brasil melhor, e eu tenho chegado aqui com muitos barrancos, apanhando bastante, aprendendo muito, mas com o coração aberto e livre para defender o que acredita, né? Eu acho que é isso. Ana, então aproveita e conta um pouco da tua história, para quem ainda não conhece, por favor. Oi, gente. Então, antes de mais nada, agradecer a oportunidade, o convite feito tão generosamente pela Rejane, minha grande amiga, admiro demais o seu trabalho, está fazendo um trabalho sensacional à frente da Comissão da Mulher Advogada, e dizer que eu estou muito feliz em compartilhar esse painel com grandes amigas e mulheres de muito valor. Né? Vamos falar da nossa deputada, nossa queridíssima deputada, mulher com quem eu tenho aprendido e convivido e assim visto o valor das suas lutas, das suas conquistas. Então, grande prazer estar participando desse painel junto com a Paulinha e a Valéria, com quem eu também tenho tido grandes oportunidades de estar junto em Brasília, né, Valéria? No Conselho Federal e também recentemente num grupo de trabalho em que ela nos representou lindamente no TSE para tratar da resolução que no fim foi aprovada sobre registro de candidatura. Então, que bom estar aqui com vocês hoje. Obrigada pela oportunidade. Gente, é difícil a gente falar de nós mesmos, né? Olhando um pouco para trás, e assim, como é que eu cheguei até aqui? Eu me formei em 91 e sou uma das poucas mulheres que se permitiu advogar. Tem a Edith, que é da minha turma, mas ela é procuradora do Estado. Então, assim, eu não me lembro da minha turma de mulheres que advoguem. Agora, recentemente, a Renata Halp está trabalhando, enfim. Mas, desde aquela época, eu advoguei e a grande virada de chave da minha vida foi realmente o cargo que exerci de juiz eleitoral. Por quê? Porque ele me trouxe a perspectiva e uma causa, um propósito de lutar em favor das mulheres. Foi a primeira vez assim que eu percebi que a gente vem realmente de uma sociedade patriarcal. Então, a gente se acostuma com aqueles conceitos, com aquelas verdades que nos são ditas e a gente passa a não questionar. E, à medida que eu fui vendo a questão gravíssima das candidaturas laranjas, eu me posicionei firmemente aqui, foi o primeiro voto do nosso TRE contra as candidaturas laranjas, fiquei vencida na época, mas assim foi um passo e a partir de então foi um caminho sem volta. Eu tenho participado de muitos grupos aqui em Santa Catarina e também no Brasil em favor sempre
da participação da mulher na política e, de maneira geral, no mundo corporativo. Essa é a minha pauta, passou a ser a minha vida, o meu propósito de vida. E então eu fico muito tranquila para falar sobre esse tema hoje com vocês. Acho que a gente tem muito a avançar ainda. Se a gente olhar para trás das eleições de 2016, 2018 e agora, a gente já caminhou muito. É impressionante como, num curto espaço de tempo, nós conseguimos conquistar muitas coisas. Mas é claro que, à medida que a gente vai caminhando nessa jornada, os desafios vão aumentando. Então, a gente tem que estar sempre muito atenta ao que está acontecendo, aprender com os erros da eleição passada e tentar ir corrigindo em tempo real, né? Vendo quais são as pegadinhas que os partidos vão fazendo para driblar as cotas. Eu venho dizendo que as cotas, como política afirmativa, são necessárias, mas a gente precisa evoluir para a igualdade, para a paridade, que é o que todos nós queremos, né? Então, é um caminho que deverá nos levar à política de paridade de cadeiras. Esse é o nosso sonho. E eu acho que a gente está evoluindo, embora todos nós saibamos que o Brasil está muito atrás de toda a América Latina nesse debate. Mas a gente vai falar disso mais um pouquinho mais daqui a pouco. É isso, Regiane. Obrigada mais uma vez e continuamos aqui à disposição. Obrigada, Ana. Muito obrigada. Agora, por favor, Valéria Paes Landim, conta um pouquinho para a gente da tua história. Valéria? Bom, primeiramente eu vou começar também fazendo esse cumprimento a todas vocês e vou fazer das palavras da doutora Ana também as minhas, da honra que é conversar com vocês e, primeiramente, também, Regiane, muito obrigada pelo convite, parabéns pelo empenho e pela dedicação para a realização desse evento, de modo tão excepcional você vem conduzindo, que você está organizando esse diálogo enquanto presidente da Comissão da Mulher Advogada, e também da minha felicidade de ouvir o relato, né, da deputada Paulinha, e também cumprimentando a doutora Ana, que também tem um espaço muito especial aqui no meu coração. E de fato, eu estava refletindo hoje do que era conversar para todos vocês que estão nos ouvindo, candidatas ou não, advogados ou não advogadas também, mas como é importante, né? Eu acho que é isso que a fala da deputada Paulinha nos trouxe, que a gente vai ficando forte, a gente vai se capacitando, a gente vai estudando, e também da doutora Ana, né? Então, a partir disso foi de onde eu comecei essa caminhada. Eu comecei a minha militância na advocacia em 2008, e eu me formei em 2007, e em 2008 eu já caí numa eleição. E eu era azarona, porque no escritório que eu fui contratada, ninguém queria ir para esse município, porque era considerado o município mais litigioso do Piauí em campanhas eleitorais. Era um município que tinha animosidade familiar, né? A família tradicionalmente brigava para indicar os candidatos ali daquele município, e a marinheira de primeira viagem caiu lá. Então, eu lembro até hoje que eu redigia pelo menos umas 20 defesas por dia, 10 defesas por dia, tinha dias que eu não tinha braço mais para peticionar, mas foi começando, inclusive, o primeiro olhar sobre a presença feminina, porque eu lembro quando, no momento do registro de candidatura, eu me mudei de Teresina, eu sou natural do Piauí, e na época eu fui para esse interior, que era 600 quilômetros da capital. Então, assim, um município quase inóspito, já chegando em Brasília, na metade do caminho para Brasília, e longe da família e tudo. Então, naquele contexto, o presidente da coligação, na época, chegava para mim e falava: Valéria, arruma qualquer mulher aí que tu achar conhecida nessas tuas caminhadas aqui no município, para tu conseguir completar o que a gente precisa de mulher. E aquilo me chamava a atenção, porque parecia aquela coisa assim do atropelo, do desespero, tipo, bota qualquer coisa e vai. E já era no momento em que essa discussão da obrigatoriedade, né, do percentual das mulheres, começava a se levantar vamos dizer assim, de forma sutil, mas ela iniciava. Então, nessa mesma eleição, acabou que eu arrumei um casamento nesse município, e que mais tarde, esse casamento, essa pessoa com quem eu casei, ele veio a ser o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí,
que cuidou do julgamento do caso de Valença do Piauí, por isso que cada vez mais eu fui me aproximando também. Claro que nas eleições de 14 e 16 também a gente tinha outros movimentos, e eu passei a observar isso enquanto, vamos dizer assim, enquanto pesquisadora observadora. E quando essa matéria chegou no TRE, e pela proximidade que eu tinha, né, pela relação de casamento, eu não entendia da forma como ele conduzia também o julgamento, eu não concordava com a forma que ele entendia ser devida à punição, que foi a punição irrestrita a todos da coligação. E por conta disso também, da forma que nós mulheres éramos atacadas naquele contexto, no Estado, a forma que as mulheres foram colocadas, as mulheres em geral, eu não falo aqui só as mulheres da coligação, a forma em que aquelas mulheres foram objetificadas. Então eu falei, não, eu vou estudar isso, eu quero entender o que se passa melhor. E foi quando eu resolvi apresentar um projeto de pesquisa em mestrado em Direito Constitucional Acadêmico, em Brasília, e, para minha felicidade, esse projeto de pesquisa foi acolhido, e hoje eu tenho como orientador dessa pesquisa o ministro Gilmar Mendes, que de modo muito visionário também me acolheu quando eu fiz o pedido de orientação dele. E lá em 2017 ainda ele falava assim para mim, Valéria, essa matéria vai chegar nas portas do Supremo, e chegou, né? Então, de lá, entre 2017 até aqui, eu me dediquei a essa pauta de investigação, me dediquei a essa pauta de ir para campo. E no último ano, final de 2018 e todo ano passado não, até abril de 2019, eu visitei 8 países no mundo para pesquisar a presença feminina, o impacto dessas lideranças, e como esses países, a exemplo do que a doutora Ana já falou, como eles lidam com essa questão da paridade, com o avanço da presença dessas mulheres, e o que justificava essa melhor performance desses países no que diz respeito a essa classificação mundial. Então, eu fui me engajando cada vez mais na matéria, e quando eu voltei da Europa, por último, dessa jornada, desses 8 países, eu resolvi fundar o Observatório Nacional de Candidaturas Femininas, porque eu queria, de alguma forma, chegar nessas mulheres, no caso brasileiro. Eu queria conversar com todas elas, eu queria ouvir todas elas, na medida do possível, claro, porque quando eu busquei os partidos, alguns não me deram acesso às informações que eu precisava desse relacionamento com as mulheres. Então, hoje eu sou essa Valéria totalmente também militante com a causa, né, mas pesquisadora ainda, com um olhar ainda também muito neutro não, vamos dizer assim, um olhar bem racional quanto a essa matéria, porque costumavam dizer assim para mim, você está pesquisando isso porque você é mulher, você é apaixonada pelo tema? Não. Então, acho que quando eu decidi estudar esse tema, foi de uma forma que me desse autoridade para falar do que, de fato, vem acontecendo no caso brasileiro e nas implicações que isso pode trazer para a gente, tanto no presente como para o futuro. Basicamente, em termos de carreira, é isso. Joia! Maravilha! Bom, feitas essas apresentações, que, né, já falaram um pouco, inclusive, da temática que a gente vai tratar aqui, e até para não tomar muito tempo, para contextualizar, assim, então, a Comissão da Mulher Advogada, dentre tantos temas que abraça, certamente, para mim, particularmente, a questão da participação política, não só no cenário político-partidário, mas também na política institucional, certamente, talvez fica feio, mas certamente a melhor ferramenta que a gente tem para que outras bandeiras, para que outras pautas sejam alcançadas ou sejam melhoradas. Então, hoje, por exemplo, de manhã, a gente teve um painel excelente, assim, de alto nível, com as comissões da vítima e do combate à violência doméstica, a doutora Jane Bello e a doutora Renata Castilho, onde se tratava sobre violência doméstica. E eu escrevi, inclusive, esses dias, um pequeno texto, em que, assim, são tantos movimentos, são tantas ações que nós fazemos no enfrentamento, mas, de outro lado, a gente não tem aí um investimento efetivo por parte do Estado, num aparato do combate. E muito por conta, me parece, de uma ausência de representatividade de mulheres também na tomada dessas decisões. Claro, esse aí é um recorte muito pequeno, é uma situação só, mas eu trouxe para vocês aqui, só para a gente contextualizar, então, uma sequência histórica da participação das mulheres, eu vou pedir para a Thaís colocar para a gente rapidinho,
um slidezinho onde coloca ali uma historia, a situação da mulher no Brasil. Thaís, coloca para a gente, por favor, só para a gente trazer ali. Thaís? Será que ela coloca? Eu já vou iniciando a fala. Então, o que a gente tem assim de retrospectiva histórica? São apenas 141 anos que a mulher pode frequentar o ensino superior. A gente ainda com acesso restrito. Então, apenas há 141 anos que a mulher pôde frequentar o ensino superior. Também há 105 anos que a Caixa Econômica Federal permitiu que uma mulher casada possuísse depósitos bancários em seu nome. Há 88 anos, exatamente aí a idade da Ordem Santa Catarina, as mulheres, que a OAB Santa Catarina está comemorando, as mulheres podem votar. O princípio direito somente de uma minoria branca, e a princípio, né, só de uma minoria branca elitizada. Apenas há 58 anos, a gente tem o Estatuto da Mulher Casada, que garantiu que a mulher não precisasse mais de autorização do marido para trabalhar, receber herança e, em caso de separação, requerer a guarda dos filhos. Apenas há 55 anos, as mulheres têm direito a CPF. Há 55 anos atrás, as mulheres não tinham direito a CPF e, portanto, também não podiam abrir empresa. Inclusive, tem uma minissérie, Coisa Mais Linda, que levantou essa temática, essa tona. Há 14 anos, nós temos uma das melhores leis do mundo de enfrentamento à violência, que é a Lei Maria da Penha. E há apenas 4 anos, pasmem para quem não sabe, o plenário do Senado passa a ter um banheiro feminino, ou seja, 55 após a inauguração, foi-se ter ali um banheiro, então, para que as mulheres pudessem usar. Esse histórico é para a gente entender um pouco a razão pela qual me parece que a importância das mulheres na política é tão importante, até para que se tenha identidade com as pautas e possa se acelerar, né, essas temáticas. Bom, dito isso, a gente também tem um outro slide. Thaís, pode passar para a gente, por favor? Esse aqui é um slide, esses slides que eu vou passar para vocês agora, são esse mais 2, eles são dados da Justiça Eleitoral, e aqui coloca, na última eleição de 2018, os eleitos no Brasil. Essa cor em rosa é dos homens, e a cor em laranja das mulheres. Então, ali tem pelos cargos, acho que dá para ver ali, assim, você tem ali a participação tanto para a Câmara, tanto para a Assembleia Estadual, Assembleia Legislativa, quanto para a Câmara de Deputados. Aí, claro, o presidente da República não tem cargo, né? Não foi eleito um homem, enfim. Então, é só para vocês entenderem, na última eleição, a participação por gênero no Brasil. Tem mais um slide que vai trazer, então, a situação dos eleitos em Santa Catarina em 2016, que agora, esse ano, a gente tem, de novo, eleições municipais. Então, segundo os dados da Justiça Eleitoral, para cargo de prefeito, de 292 municípios, somente 24 mulheres foram eleitas, 8%. E já para o cargo de vereador, 389 mulheres, 13%, contra 2.509 homens foram eleitos. Ou seja, é uma discrepância, é uma disparidade muito grande, considerando que nós temos aí a maioria da população de mulheres. Passando para o nosso outro slide, já para pedir para a doutora Ana Blasi assumir a fala, eu trago só, que se a gente for falar ainda sobre, fazendo um recorte ainda de raça dentro do gênero, esse gráfico, ele coloca a participação das mulheres, das candidatas mulheres. Eu gostaria depois que a Ana pudesse falar um pouco sobre isso, aí fazendo um esclarecimento sobre a questão das cotas e como ela muito bem também colocou a questão da paridade, a participação das mulheres aí em razão do gênero e raça. Então, as cores ali, a cor mais escura, a cor escura ali, a roxinha, é de mulheres brancas. Depois a gente tem as mulheres pardas e depois a gente tem as mulheres negras. E, por fim, lá em verde são as mulheres indígenas. E aquele último gráfico que a gente tem ali embaixo, para, a contrário senso, a participação de mulheres e homens dos partidos políticos. Então, realmente interessante, a palavra, no mínimo, interessante, porque é que a gente tem aquele resultado dos slides anteriores, sendo que a gente tem uma participação nos partidos quase que parelha de homens e mulheres. Dito isso, doutora Ana, eu gostaria que tu trouxesse, então, um pouquinho para a gente, assim, não só a questão da cota e a questão da paridade,
mas também aí, se tu puderes falar um pouco para a gente de alguns dos desafios, porque são tantos, mas dentre eles, por exemplo, a questão do assédio político, do assédio às mulheres. Por favor, Ana. Regiane, obrigada. Esse tema é muito vasto, a gente tem muito a falar e esse espaço de fala é importantíssimo, porque primeiro que nós trocamos ideias e informações e também a gente vai conscientizando as pessoas por onde a gente passa. E isso tem sido uma coisa muito boa. Antes da pandemia, né? Meu último evento foi em Ilhota, mas a gente vê o quanto os auditórios estão se enchendo de mulheres e o quanto esse trabalho de formiguinha que a gente vem fazendo está reverberando. Então, realmente sensacional o evento e a gente está participando disso. Bem, eu separei algumas pinceladas. A gente tem 10 minutos para falar, não é nada. Então, o que eu gostaria de trazer para vocês, assim, ó. Primeiro, o que é uma candidatura laranja? Acho que isso é importante. As pessoas se perdem, não sabem o que é a candidatura, o que configura. E vejam, esse rol não é taxativo, tá? Isso é construção jurisprudencial. Então, por exemplo, candidatas que não têm voto. Opa, já acende um sinal de alerta de que 0 voto pode ser uma candidatura laranja. Vejam que a candidatura laranja é fraude. Em sendo fraude, é difícil da gente provar. Então, a ausência de votos é uma característica da candidatura laranja. Outra, não fazer campanha. Candidata que não faz campanha. Não tem movimentação financeira na prestação de contas. Porque todo mundo sabe que não dá para fazer campanha sem movimentação de dinheiro. Nem mesmo recurso estimável em dinheiro, né? Para aqueles que não sabem, quando usam um carro particular para campanha, isso tem que entrar na prestação de contas e a gente chama de recurso estimável em dinheiro. Desvio de finalidade nos gastos eleitorais. Isso configura indício de fraude e de candidatura laranja. Quando uma mãe ou uma esposa se candidata na mesma chapa de um genro, de um filho ou do marido, e ela não tem votos, só para compor a cota, configura indício de fraude. Então, vejam, de candidatura laranja, vejam que volto a dizer, são exemplos que a gente traz da jurisprudência e que, quando eles aparecem, começa a piscar uma luz da Justiça Eleitoral para aquela candidatura. O caso de Valência no Piauí foi um grande leading case, porque o TSE, por maioria, determinou que a chapa toda fosse cassada. E para essa eleição, gente, tem uma novidade. A Valéria trabalhou muito nisso, a gente, justamente pela experiência dos TRS e dos servidores dos TRS, se observou na última eleição o seguinte, gente, vejam isso. Para fazer o registro de candidatura, muitas mulheres não sabiam que eram candidatas. E alguns partidos tiraram as fotos para fazer o registro de candidatura de internet. Tinha mulher até de biquíni. Aconteceu no Tribunal de Minas Gerais. Então, para evitar isso, por isso é que eu digo que a gente vai caminhando e vai corrigindo os erros. O TSE agora, pela resolução 23.609, no registro de candidatura, exige a assinatura da candidata e, se tiver se o juiz, por um acaso, ou o relator, perceber que há algum indício de fraude naquele registro de candidatura, o partido vai ter 3 dias para prestar explicações ou apresentar a justificativa em razão de qualquer problema que possa haver. E se isso não ficar bem provado, aquele registro de candidatura vai ser considerado um pedido não conhecido. E aí a lista de toda a coligação pode cair. Então, atenção, isso é uma modificação da resolução desse ano, é uma novidade, e ela já vem justamente para corrigir o que aconteceu no passado. Então, acho que é importante que todos saibam. O que vem me preocupando muito é que a gente também não pode falar de candidaturas femininas sem evoluir para
a questão da democracia interna dos partidos. E digo por quê? Porque os partidos no Brasil, eles são a base de todo o nosso sistema político, partidário, democrático, porém, eles ainda são dominados por homens. E aí, assim sendo, a destinação de recursos, a forma de eleição dentro do partido sempre afasta da direção partidária as mulheres. Então, existe uma proposta para que as cotas também sejam implementadas dentro dos órgãos de direção partidária, para que a democracia interna partidária reverbere na escolha daquelas candidatas, depois em convenção partidária, que possam participar das listas e das chapas. Outro ponto que eu acho importante a gente levantar. Quando a gente fala o objetivo do milênio, da Agenda 2030 da ONU e tal, o objetivo 5, que é a igualdade de gênero, quando a gente fala nisso, a gente tem que pensar que os partidos, eles, em regra, eles... eu me perdi no que eu ia dizer, na questão da Agenda do Milênio. Quando a gente fala da Agenda do Milênio, no Objetivo 5, nós temos que trazer essa ideia para o Brasil. Então, por quê? Porque o Objetivo 5 ele vai reverberar em todos os outros objetivos da Agenda do Milênio. Quando a gente fala em igualdade de gênero, a gente quer uma sociedade mais justa, uma sociedade mais fraterna e uma sociedade mais pacífica. Então, a gente, ao trabalhar assim, a gente quer que as campanhas políticas se convertam em mandatos. E o que a gente vê hoje é que a cota ela está sendo trabalhada nos partidos nas eleições majoritárias. E sempre a mulher como vice, e não como cabeça de chapa. Isso é ruim? Não, não é ruim. É bom, porque a mulher passa a ter uma representação política, sim. Mas o objetivo maior é a representação no sistema proporcional, em cadeira no parlamento, porque é lá que vão se efetivar as políticas públicas, que são o nosso objetivo final. Então, a Regiane falava ali da importância da adoção de políticas públicas, de ter mulher em cargos de liderança, sim, para a adoção de políticas públicas de enfrentamento à não violência e tantos outros temas afetos à mulher. Então, essa é uma outra questão que o Brasil também precisa evoluir. O fato de ter a cota no sistema proporcional para garantir cadeiras no parlamento para mulheres e não só no sistema majoritário, como a gente viu acontecer na última eleição. A FGV ela lançou no ano passado um relatório muito interessante para quem gosta de dados. Eu já vi que a Regiane gosta e eu também, porque os dados são tudo que a gente precisa para projetar o futuro. E esse relatório se chama Democracia e Representação nas Eleições de 2018. Está na internet. E eles partem, é muito interessante, eles partem de dados quanto ao cumprimento da cota e também em relação ao financiamento de campanha. Volto a dizer, não tem campanha política sem dinheiro. E através do controle do financiamento da campanha, a gente pode observar se há fraude na questão de gênero. Por exemplo, quando tem uma dobradinha entre vereador e deputado, por exemplo, é possível, uma estratégia do partido, ok, não tem problema. Mas as despesas, o pagamento das despesas conjuntas devem ser muito bem analisados, serão muito bem analisados pela Justiça Eleitoral. Outro ponto, claro, aí, observando a proporção de gênero de 30% e 70%. Outro ponto importantíssimo, fundo eleitoral, fundo partidário. Pessoal, hoje todo o financiamento das campanhas é público, a tendência que a gente observa é que a Justiça Eleitoral endureça muito na análise das prestações de contas, inclusive podendo penalizar o dirigente partidário por desvio, inclusive em relação à destinação à cota de gênero. Então, muita atenção agora aos partidos políticos nas prestações de contas, tanto da campanha quanto das despesas correntes
com relação ao fundo partidário, porque todo o dinheiro é público, todos nós sabemos, o fundão, o FEFEC, etc. E, com isso, a tendência de endurecimento da Justiça Eleitoral e do Ministério Público é grande, inclusive com a possibilidade, já se discute, de caracterizar o dirigente partidário em improbidade administrativa. Então, assim, são muitas novidades que a gente está enfrentando, vai enfrentar, e atenção a todos que queiram realmente, como eu falei, ter a sua campanha convertida em mandato eleitoral, é o que todos nós queremos, né? Então, eu acho que é isso, assim. Uma outra questão que também eu acho que é importante a gente levantar, a Valéria já falou, aliás, a Rejane falou, a questão das mulheres negras. Está no TSE uma consulta que foi encaminhada pela deputada Benedita da Silva sobre as mulheres negras. Já tem o voto do ministro Barroso e do ministro Fachin, dizendo que, determinando que as mulheres negras entrem na cota dos 30%, e isso é o que todos nós queremos, né? O antirracismo é o que nós lutamos, e me parece que esse é o entendimento correto. E, por último, ainda, falar um pouquinho sobre a violência de gênero na política, que é um tema que também pouco se fala no Brasil. Eu tive no Peru, acompanhando a eleição no Peru em janeiro, e é um tema muito falado lá, e me chamou a atenção que aqui no Brasil ainda é muito tímida essa questão. A Câmara dos Deputados lançou ano passado um projeto para falar sobre isso, uma campanha, aliás, final do ano passado. Tem um projeto de lei em tramitação que pretende criminalizar, tratar como crime eleitoral a violência política de gênero na campanha. E a deputada Paulinha foi e é vítima de violência de gênero na política, quando ela tomou posse, agora no seu cargo de deputado estadual. Saiu em todo o Brasil o fato dela ter tomado posse com uma roupa decotada. Ela pode falar melhor depois sobre isso. Isso é o caso típico de violência política de gênero, e porque não é o decote da Paulinha que vai fazer com que ela seja melhor ou pior deputada. E não foi o discurso dela que reverberou, e sim a roupa que ela estava usando. Então, esse é o tipo de coisa que nós temos que abolir daqui para frente, tanto no parlamento, principalmente, e fora dele também, e essa é a luta que a gente deve enfrentar. Então, são esses, assim, pequenos pontos, né? Pequenas pinceladas de algumas novidades e daquilo que eu penso que a gente precisa evoluir. É isso, estou à disposição. Obrigada, Ana. Não sei se a Valéria e a deputada Ana querem fazer alguma intervenção em relação à fala da Ana Blasi, mas, se não, eu já vou passar a palavra. Então, aqui eu tinha posto aqui no roteiro que eu passaria logo para a deputada Ana Paula. Mas eu já pensei agora em pegar um gancho, começando lá pelo início da fala da Ana, justamente para a Valéria poder falar um pouquinho mais sobre essa novidade que a gente tem a partir de agora, né? A resolução que tu citaste, Ana. Acho que seria interessante, deputada Valéria, eu não sei como é que vocês querem fazer. A gente está aqui fazendo um bate-bola. Fazendo um bate-bola é bom, né? Mas porque eu quero que a gente combinou que a deputada Ana Paula falaria ou falará sobre aquilo que, para mim, Rejane, também não é um desafio, que é a linguagem. Porque o que eu percebo é que muitas mulheres, muitas vezes, elas acabam por replicar as falas de outros homens ou as histórias de outros homens, especialmente quando pretendem participar de política, achando que talvez se falarem do jeito da sua forma mais genuína ou falar com a sua personalidade, podem não ser bem-sucedidas. E aí, quando a gente tem aqui um case de sucesso, que é o case da deputada Ana Paula, eu pedi para que ela falasse sobre isso. Então, aqui já decidi, viu, Valéria? Depois tu entra e fala para fechar. Mas eu gostaria, então, não só fazendo esse gancho com a fala da doutora Ana, deputada, desse momento que você viveu, né, desse assédio, né, dessa violência de gênero, né, mas especialmente dessa linguagem. Como é que furar a bolha?
Valéria também fala muito bem sobre isso, depois acho que ela pode falar também sobre isso. Eu acho que talvez, assim, até numa perspectiva, que a gente fala muito em desafio, uma perspectiva assim, como é que a gente fura a bolha? Né? Como é que a mulher alcança? Como é que a mulher chega à diretoria de um partido? Como é que ela consegue, então, fazer esse movimento político de tal maneira que ela chega à sua posição hoje de líder do governo na Assembleia, enfim, e aí por diante? Fala um pouco para a gente, por favor. Bem, Rê, primeiro quero te pedir para um favor. Se tu quiser me chamar de Paulinha, eu vou ficar mais feliz, porque eu lembro sempre que a minha mãe estava brava comigo em casa, eu pequena, era Ana Paula, vem aqui, senão era Paulinha. Eu não me reconheço muito no Ana Paula, fico olhando para o lado, assim. Deixa eu só fazer uma parte. É que, assim, eu me policio muito, sabe, Paulinha? Porque as mulheres, elas têm essa mania de, especialmente em público, eu não penso que é se diminuir. É claro que isso é um tratamento carinhoso. É possível que eu tenha que aprender mais sobre isso. Mas eu não vejo um homem, por exemplo, num evento falando ô Joãozinho, ô Paulinho, ô Mauricinho, entende? E eu te vejo assim, uma mulher tão bem-sucedida, uma mulher tão empoderada, que representa a mim, representa tantas outras, sabe? Tem muito ainda para construir de história no nosso estado e aí no nosso país, que eu quero continuar te chamando de deputada Ana Paula Silva, e gosto de, inclusive, chamar o nome inteiro, porque nome tem sobrenome, a gente tem família, né? Aliás, eu também sou Silva, então eu tenho muito orgulho disso. Mas, assim, é claro que agora que eu vou te chamar de Paulinha, só te chamo de Paulinha. Obrigado, meu amor, mas isso aí dá um baita de... Mas sabes que isso aí dá um baita de um debate, Rejane, só fazendo um ganchinho bem rapidinho. Quando eu chego na LESC, eu me deparo, eu sou uma pessoa de vida muito simples, eu acho que uma das coisas que afastam as pessoas da política é essa casta que se impõe, que se traz para ela, entende? E eu confronto essa casta todos os dias, isso também tem a ver com a minha forma de vestir. Eu vou te dizer que depois que eu fiz as pazes com o meu guarda-roupa, há muito tempo atrás, eu vou falar um pouco de tudo isso, começando daí. Eu tive um relacionamento muito problemático, né? Em que o meu ex-marido, ele discutia, inclusive isso, assim, a minha roupa. E todas as minhas amigas, algumas de forma mais carinhosa e outras mais direta, sabe? É mais ou menos isso, tá? Tu sai com um gatinho primeira vez, segunda vez, aí tu vai com uma roupinha justa, ele te acha linda, te chama de gata, terceira, quarta, namora, casa. Aí já começa assim, né? Na forma carinhosa, ô meu amorzinho, tu vai sair com essa blusa? Não tá muito transparente, não? E aí tu já fica meio assim. Ou se é o cara mais dominador e tu já tá mais submissa, ele diz, não, essa roupa não dá, né, meu amor? Eu não vou sair contigo assim. E aí o tom de voz vai aumentando conforme a nossa permissão. Quando eu consegui desconstruir esse relacionamento que não foi legal para mim e da qual a responsabilidade que me atribuo é ter permitido ceder demais, eu fiz as pazes do meu, porque quando eu terminei meu relacionamento, eu me achava a última das mulheres da face do planeta Terra. Eu não conseguia achar nada de bonito em mim me olhando no espelho, assim, um drama psicológico, com uma autoestima totalmente devastada. Eu tinha, gurias, e eu quero revelar isso não só por conta do meu ex-marido também, porque eu sempre vi, a política é dos homens, é do mundo dos homens, né? Então, em razão disso, ao longo do tempo, eu fui me masculinizando. Não era exatamente um terninho, mas era a camisa larga, o tênis, a roupa mais... Eu cheguei a ter um vestido, que eu fui uma vez no shopping, o vestido era a coisa mais linda. Eu botei aquele vestido, eu parecia uma deusa grega. Ele ficou 10 longos, ininterruptos anos no meu guarda-roupa que eu nunca usei, porque eu nunca achei que eu tinha um lugar para ir. E aí, de repente, eu rompo com esse relacionamento e viro prefeita, 2013. E aí eu começo a descobrir, e foi o momento das pazes com o espelho, né? Que eu sozinha, separada, dona do meu nariz, filhas criadas, eu digo, quer saber do que mais? Quero usar aquilo que eu nunca usei, que eu acho que eu vou ficar bonita. E eu fui uma prefeita numa cidade pequena, bastante conservadora, mas que usou todo tipo de roupa justa, curta, com sapato alto em cima das obras, no meu 1,57 m que tenho, e sempre fui absurdamente respeitada pela minha gente, pelo meu povo. Porque aqui em Bombinhas eu me fortaleci
para caminhar pelo mundo. Por isso que foi um choque para mim a posse, Ana. Eu não estava preparada para aquilo ali, porque eu sou uma mulher feliz. Eu sou assim, o meu convívio com as pessoas no dia a dia, na minha vida pessoal, é extravagante, é leve, é alegre, é divertido. E aí, quando eu fui escolher aquela roupa, foi um dia normal. Eu entrei numa loja que eu não estou acostumada. Assim, sabe aquela loja que tu vai comprar roupa uma vez na vida que é mais cara? Aí eu, minha posse, pensa, minha posse, né? É como tu ir numa formatura, num evento super especial. Eu queria comprar a roupa mais linda que meu dinheiro pudesse pagar, queria a melhor roupa. E eu vou dizer para vocês, eu nem gosto muito de vermelho. E digo mais, achei que alguém podia reclamar do vermelho, porque naquela época o vermelho era muito da esquerda, do PT, e o Bolsonaro, achei no máximo que podiam falar disso, que eu estava com uma roupa toda vermelha. Chego na loja, aquela bagunça, né? Uma mulher irreverente como eu, tomando posse no parlamento, veio aquela loja abaixo, tudo que tinha de roupa eu provei, mas aquele macacão vermelho ficou incrível, parece que tinha feito sob medida. Eu digo, vou levar esse, né? A loja toda escolheu, minhas filhas escolheram, e foi isso. Então foi algo absolutamente inesperado, que apesar de ter me trazido muita tristeza, e os enfrentamentos dos processos judiciais que eu fiz, e isso é uma coisa que eu já recomendo. Existe justiça para isso, né, gente? A gente não tem que ficar batendo boca por aí. Não, a gente sabe o que a gente faz, a gente contrata um advogado imediatamente, dá a causa para ele e ele vai saber nos representar, porque sabe que foi disciplinador, doutrinador, houve uma secagem nas minhas redes sociais quando eu comecei a representar as pessoas. Que é a opinião? Se a pessoa disse que eu estava feia, a roupa inapropriada, tudo isso aí não tem problema. Mas a pessoa me chamar, me adjetivar, nada contra as putas, mas me chamar de puta, se eu não é esse o adjetivo que me cabe naquele momento, não. Isso as pessoas não iam fazer comigo. Então, teve muita dor, mas eu acho que teve muita reflexão para Santa Catarina naquele momento também em relação ao papel da mulher. E eu quero dizer isso para vocês, é o primeiro papo dessa coisa da linguagem. A linguagem é um conceito, é um contexto. O êxito da mulher, ela está no que ela tem de mais precioso. Nós somos muito mais autênticas que os homens. A gente é muito mais passional em algumas questões, sim, mas a gente também traz mais verdade. E sabe o que as pessoas querem? Elas estão sedentas por algo que seja verdadeiro na política. Não há nenhum problema de você expor as suas fraquezas, as suas fragilidades. Não há nenhum problema de você dizer, olha, meu amigo, isso aqui eu não sei, mas eu me comprometo contigo em buscar uma resposta e a gente vai sentar e vai ver. E eu acho que foi o nosso trunfo. Nessa eleição de 2012, que foi o nosso case de sucesso, a gente não tinha outra coisa, se tu me permite, Regiane, eu quero dizer para as mulheres, arranquem da cabeça de vocês o pensamento que vocês só vão ganhar se vocês tiverem dinheiro. Tira isso da frente, isso não é verdade. E não é verdade porque eu estou aqui, eu, prova viva disso, nós disputamos a eleição de prefeita primeira com 5 candidatos, né? Todos homens, nenhuma outra mulher nem de vice, nada, dos quais um desses candidatos, ele tinha a prefeitura na mão, o dono aqui quem conhece Bombinhas, dono do Mercado Schmidt, que é o maior empregador da cidade depois da prefeitura, então os 2 maiores empregadores juntos, e nós lá numa campanha caquética com eu caçada, pedido de impugnação de candidatura por causa de uma bobagem que não vem ao caso, que a gente só conseguiu reverter 8 dias antes da eleição. Então, tu imagina o que é fazer uma campanha com 4 candidatos a prefeito e dizer, não, a Paulinha é legal, mas não vai valer o voto dela, meu amor, aqui, papel da Justiça Eleitoral. E era um papel da Justiça Eleitoral até então, né? A gente não arrumou, mas assim, um tostão furado assim para dar água para um pinto, não tinha dinheiro na campanha. A gente, nos últimos dias, quando eu fazia uma visita, eu pegava uma folha de papel e escrevia o número 12, para a pessoa não esquecer do meu número, porque eu não tinha mais santinho para dar. Nunca fiz uma campanha tão miserável em toda a minha vida. Quando terminou, a gente não tinha feito pesquisa, porque não tinha dinheiro para nada. Quando terminou o resultado eleitoral, que eu estou indo para casa, né? Fechou as urnas, eu jamais imaginei que a gente ia ganhar, porque a gente tinha força, a gente tinha vigor, a gente fez uma campanha apaixonada, a gente tocava na alma das pessoas quando falava com elas.
A gente dizia que ia acabar de uma vez por todas com essa fila de espera que levava pessoas para 3, 4 horas da manhã na frente de um posto de saúde tentar um médico clínico geral, por exemplo. A gente discutiu a vida delas. As mulheres que não têm onde deixar os seus filhos para trabalhar, uma série de coisas que tinha a ver com a nossa realidade aqui em Bombinhas. E eu dizendo para vocês, gurias, como a gente não fez pesquisa, não fez porra nenhuma, estou eu chegando em casa, e aí o resultado é que foi breve, né? Porque a cidade é pequena, poucos eleitores, na época 10 mil eleitores, eu acho. Aí as pessoas, Paulinha, tens que vir para o comitê, guria, tu ganhaste a eleição. Eu digo, como? Só um pouquinho? Como é que foi? Nós ganhamos, vim para o comitê. Eu fiquei congelada, assim, 1 minuto e meio, parada, porque nem eu própria acreditava que aquela campanha tão cheia de amor e tão sem expectativa de resultado poderia nos levar à vitória. Então, o meu aconselhamento em relação à linguagem tem a ver com isso, tem a ver com você ser você mesmo. Se você, a mulher que está nos ouvindo hoje, se você não tem uma causa, não vai. A política é para as mulheres que têm causa. E a minha preocupação, Ana, em relação ao que tu falou de mulher laranja, é porque mulher laranja é crime. A mulher depois vai ficar respondendo processo, entendeu? A gente tem que chegar... Porque as mulheres que estão aqui não vão ser mulheres laranja, as que estão nos buscando, né? O problema é a gente falar com as outras, que estão lá na casa delas e que não têm acesso efetivo à informação. E mais uma vez nessa eleição vai ter uma montoeira que vai emprestar nome para marido, para filho, porque a gente é assim, né? A gente quer fazer tudo para eles. Enfim, para dizer para vocês, eu acho que uma questão que a gente também tem que tomar muito cuidado aí no enfrentamento eleitoral, que tem muito a ver com a violência política, ela é devastadora, né? Eu fui vítima dela minha vida inteira. Desde a primeira campanha, imagina eu, assim, porque eu também tenho em mim um poço de ingenuidade que eu não quero abrir mão dele, entende? De evitar enxergar toda a maldade do mundo na primeira reação. Eu não sou assim. Eu prefiro sempre esperar o melhor das pessoas, né? É evidente que a vida vai nos preparando para também saber lidar com o pior. Mas eu sofri muito em muitas ocasiões. Mas o que eu queria também dizer para vocês, mulheres, é que vocês têm que ter muita sabedoria numa eleição para se livrar dos rótulos, porque a mulher ela é rotulada. Assim, ou ela é louca, ou ela é mal amada, né? Não, se ela está braba porque está de TPM, ou porque ela não deu para o marido, enfim, desculpe falar desse jeito, mas é assim, as conversas que rodam no nosso entorno, quando a gente se posiciona, geralmente vem com algum adjetivo desconstrutivo, né? E na eleição, a mulher não pode pegar essa pilha, ela não pode entrar nessa onda, ela tem que ter sabedoria e inteligência emocional para minorar esse tipo de coisa e saber se posicionar. O segredo da mulher é esse, assim, ela é realmente acreditar em si mesma, ela ter claríssimo, limpidamente na sua mente que o mundo da política, ele não precisa, não existe um método, não existe uma forma. E aí eu termino trazendo essa fala para o começo da nossa conversa, sabe, Rejane, que eu cheguei lá na Alesc, assim, ó, dizendo, eu não gosto que as pessoas me chamem de deputada, eu fico muito desconfortável, sabe por quê? Porque eu não gosto de chamar os meus colegas de deputado, porque eu não chamo um professor pelo professor, eu chamo de João, de Maria, eu não chamo o motorista de motorista baixinho, meu motorista, eu chamo ele de baixinho. As pessoas elas não precisam ser tituladas pela função pública que exercem. Eu vou te dizer que isso... Eu fui prefeita por quase 6 anos aqui, né? Eu renunciei para o mandato. Você não vai achar em Bombinhas, amiga, nenhuma pessoa dentro da prefeitura que me chama de prefeita ou de deputado. No tempo de prefeita, todas as pessoas me chamavam de Paulinha, porque eu adoro meu nome, né? E é assim que as pessoas têm que se tratar, pelos seus nomes e não pelo empoderamento dos seus cargos. Eu fico cansada dessa coisa que vem lá do tempo do Império e a gente precisa se livrar. Respeitar uma autoridade não significa dar a ela um privilégio ou uma condição que ela efetivamente, em meu ver, não tem. E os tempos contemporâneos precisam rever valores em todos os sentidos, né? Mas era basicamente isso, assim, falando um pouco de tudo. Tá ótimo, Paulinha.
Ótimo, Paulinha. Legal. Valéria, eu quero que tu tragas agora para a gente, assim, dentro daquilo que foi dito, também falando um pouco sobre a questão da violência de gênero, a questão daquilo que acontece nos bastidores políticos, porque, inclusive, tu és assessora, né? Trabalha na assessoria do líder do governo na Câmara Federal, e aí também falando um pouco sobre esse trânsito, essa linguagem, traz para a gente um pouco de informação. Compartilha com a gente. Bom, eu vou fazer algumas breves considerações, né? Eu vou começar dizendo para vocês que toda informação que eu vier a comentar ou que hoje é a prática do que nós fazemos enquanto Observatório Nacional de Candidaturas Femininas, ela é exatamente isso que a Paulinha acabou de fazer, é o que eu venho também fazendo há praticamente 1 ano e meio, que é ouvir mulheres com esse tipo de relatos para que, de alguma forma, eu tente, através desse grupo, desse movimento, de alguma forma apoiar essas mulheres ou reverter situações como essas. Então, e outra coisa também, algumas informações eu não vou falar enquanto, né, assessora da liderança do governo, mas a presença lá, ela também tem me dado exatamente essa autoridade para ver como é que essas mulheres têm se articulado dentro dos parlamentos, como tem sido a deputada, a Paulinha é a líder do governo aí na Assembleia, então ela sabe bem o que é o acúmulo e o que é liderar uma situação, começa a articular todos os interesses do governo, e aproveitando também a fala da Ana Blasi, que a partir desse momento em que a consulta do TSE recentemente começou a falar, a provocar de que é preciso pôr mulheres nas estruturas de liderança e de cargos executivos nas estruturas internas dos partidos. Então, a partir disso também, eu fui partir para esse olhar mais de campo, né? E exatamente para poder chegar para essas mulheres que hoje nós trabalhamos e dizer, é assim que você vai fazer, é assim que você vai chegar, não é uma verdade absoluta, mas é o que nós aproveitamos para ver e para dizer, olha, o caminho é esse. Então, eu vou começar um pouco falando desse caminho da minha pesquisa e até a chegada no observatório, porque eu vou dar um exemplo simples. No primeiro momento, muito me incomodava no início da pesquisa, quando eu ouvia, e vocês já devem ter ouvido, né, vocês enquanto espectadores, muito esse argumento de que mulher não gosta de mulher, mulher não vota em mulher e candidata não faz campanha. Então, eu me incomodava muito com esse argumento, né, no caminho da pesquisa, e o que acontecia na estrutura interna dos partidos, até que ponto essa autonomia partidária protegida pela Constituição Federal, ela legitimava essas decisões e alijava, de outro lado, essas mulheres. Então, essas eram as minhas primeiras tensões. Então, a partir disso, dessas premissas, e também daquela experiência prévia que eu falei para vocês, do que é a realidade da presença e participação feminina nesses países de maior destaque, e aqui eu volto a dizer, hoje nós temos uma classificação mundial que esses números, eles são números que eles vêm sendo repetidos por várias mulheres na imprensa, tem cansado, mas eu continuo dizendo, os números precisam continuar nos incomodando, até que a gente faça essa evolução para a caminhada da paridade. Então, hoje, de 189, 190 países no mundo, hoje o Brasil ocupa uma péssima posição, que é a 140ª posição. E o Brasil teve oscilações nesses 2 últimos anos. No primeiro momento, ele estava na 133ª, depois caiu para a 140ª, e a gente não consegue evoluir desse número, vamos dizer assim, pelo menos para a 140ª. Então, quando eu estava na Europa, fui para a Índia também, acompanhar o que a relação das cotas, o que as cotas tinham feito também, no caso indiano, fui para os Emirados Árabes, que hoje figuram como um dos países à frente do Brasil, e de modo particularmente falando, para o próprio Dubai, né? Então, aquilo para mim me causou perplexidade. E depois eu fui para a Europa, né? Ali fiquei mais tempo na Alemanha, exatamente observando o que era a liderança de Angela Merkel. E não à toa, né? Nós temos visto que a Alemanha, a própria
Noruega figurou no cenário do melhor controle do coronavírus, né? Assim como eu, um dia, talvez, quem sabe, eu possa comentar melhor o que tem por trás da liderança dessas mulheres no combate ao coronavírus e como isso pode ser tão efetivo para as próximas prefeitas. Está aqui a Paulinha, que não me deixa mentir, o que as próximas prefeitas, as próximas vereadoras podem fazer enquanto ações efetivas durante o seu governo. Então, partindo disso, quando eu resolvi voltar para o Brasil e me aproximar dessas mulheres, eu comecei procurando primeiro a estrutura dos partidos nacionais. Então, buscando informações, querendo entender o que eles estavam fazendo, até que comecei a perceber que existia esse distanciamento. E nesse mesmo entretempo, ali eu já estava fundando o Observatório em novembro de 2019 e também já inaugurava ali o primeiro curso de campanha eleitoral para mulheres. Mas por que um primeiro curso de campanha eleitoral para mulheres? Hoje, as mulheres que nós acompanhamos dentro do Observatório, após os cursos, a gente faz esse acompanhamento, a primeira narrativa delas é: eu nunca imaginei o que fossem esses aspectos eleitorais de campanha. Eu nunca imaginei o que fosse ter estratégia, eu nunca imaginei que eu teria que lidar com os recursos dessa forma, que isso era previsão legal. Eu nunca imaginei que existe essas proibições, que é o que nós chamamos no direito eleitoral de condutas vedadas, de abuso de poder. Então, a partir disso, e aí respondendo a tua pergunta, Regiane, a questão de furar a bolha, lá em novembro ainda nós começamos a fazer esse trabalho de despertar nelas exatamente isso. É preciso ter uma linguagem de chegada, de permanência e de destaque. Em que sentido? Certa vez, conversando com o presidente de um partido nacional, eu perguntei para ele qual que era o critério dele para escolher mulheres para serem candidatas. E esse presidente falou assim: Valéria, é uma candidatura viável. E eu insisti na pergunta: mas, presidente, candidatura viável, o que é uma candidatura viável de uma mulher? E ele falava: é aquela que sabe se articular, é aquela que circula, é aquela que sabe pedir voto, é aquela que tem impacto na comunidade. E ele falava no final assim: e eu não tenho como colocar dinheiro na candidatura de uma mulher que ela não consegue liderar o bairro dela, que ela não consegue visitar as pessoas, que ela não consegue conversar. Então, além de outras narrativas como essa, eu comecei a perceber que, assim como a Paulinha também falou, essa questão de se masculinizar, esse foi um primeiro ponto, né, que nós encontrávamos em mulheres que começavam a acessar as estruturas internas dos partidos, elas começavam a se masculinizar para serem aceitas. E foi quando muitas dessas que me procuraram, eu comecei a falar: não, você vai continuar sendo uma mulher forte, uma mulher líder, articulada, mas sendo mulher. Nós precisamos continuar mantendo a nossa essência enquanto mulher, enquanto pessoa. Nós não precisamos descaracterizar o nosso ser, a nossa personalidade para conseguir um espaço desse de direção e de poder. Então, esses foram um dos obstáculos que a gente foi observando, esses entraves, na verdade, que a gente foi observando durante os cursos presencialmente. Nós fizemos esse curso presencialmente no Piauí, foi o primeiro curso que foi realizado lá, e na ocasião, inclusive, isso chamou a atenção de uma forma tão especial que a ONU Mulheres foi como observadora para esse lançamento e para entender o que era esse curso, exatamente porque, voltando ao que a Ana Blas falou, essa questão dos ODS, a ONU vem nessa perspectiva de observação do que tem sido os entraves para que essas mulheres não cheguem na política. Então, quando nós resolvemos falar de marketing pessoal, que aí eu vou fazer aqui também uma confissão de que eu acompanhei o caso da Paulinha pela imprensa, porque como eu estou nesse momento de pesquisa, de ver tudo, de observar tudo, eu acompanhei todas as publicações da imprensa. Então, assim, para mim é muito bom também estar aqui nessa mesa com você, Paulinha, porque aquilo me agrediu de uma forma, né? Aquela tentativa de hipersexualizar a tua presença na posse, a tentativa de desqualificar. E aí eu já entro respondendo também a pergunta, o comentário que a Regiane quer que seja feito, que são esses aspectos da violência política de gênero, né? E a Ana também falou muito bem que existe hoje alguns projetos, um projeto de lei, na verdade existem outros, que está tramitando na casa, mas o que a minha análise antes de
de me tornar assessora da liderança do governo me permitia concluir, é de que essa ainda não é a agenda do governo, né? Isso não é a prioridade da casa. E a gente sabe que quando não é a agenda, isso não vai para frente, né? E principalmente nesse contexto de pandemia, nós vemos que outras são as pautas, outras são as matérias prioritárias do governo, né? Então, o que a gente pode extrair a partir dessa informação, enquanto não somos prioridades da agenda parlamentar, é de que nós vamos precisar continuar caminhando através das forças contramajoritárias, tanto do Supremo como do TSE. Em que sentido? Provocando, através dessas consultas, através de ações diretas de constitucionalidade, no caso, o Ministério Público Federal, também de outros meios constitucionais que nós temos para tentar provocar e afirmar, buscar afirmar essas conquistas desses problemas que nós vemos identificando. Então, no caso da própria violência de gênero, esse é um movimento global hoje, nós não temos legislação nesse sentido, e o Brasil tem percebido cada vez mais que as suas mulheres representantes nos parlamentos, no próprio executivo, nas câmaras municipais, essas mulheres vêm sendo atacadas, e até mesmo nas próprias campanhas. Então, hoje, o sistema ONU, ele faz uma classificação, uma divisão muito interessante, né? Ele faz ali um marco entre a violência política de gênero campanha, pré-campanha, e a violência política de gênero já no exercício dos mandatos. Então, toda tentativa de obstruir ou de desmerecer ou de desqualificar o discurso e a presença dessas mulheres é considerado violência política de gênero. Eu vou dar um exemplo claro, que parece brincadeira, mas não é, que uma das formas de obstruir o exercício da candidatura de uma mulher durante as eleições é o fato de não entregar o material de campanha para ela, ou então fazer de conta, simular de que essa mulher que esqueceu do registro de candidatura dela, ou que esqueceu de convidá-la para a convenção. E apesar de que, no caso do registro de candidatura, a própria candidata pode vir a fazer o pedido, se constar o seu nome na ata, pode fazer o pedido de registro, muitas vezes essa mulher é assediada, eu tenho colhido relatos nesse sentido, ela é assediada para que não faça. Ou então, se ela fizer, ela é colocada no segundo plano. É uma outra abordagem que eu ouvi nessas conversas com essas candidatas, é de que, via de regra, quando os caciques, né, quando os grandes líderes dos partidos estão em comício ou que estão em grandes eventos, que tem aquela composição inteira, ou eles invisibilizam essas mulheres, colocando para trás, ou não concedendo lugar de fala, não concedendo espaço de fala. E isso se reitera durante a campanha inteira. Ou então, outros tipos de assédio, a ONU, inclusive, esse documento global, ele, inclusive, faz essas classificações, né, dos tipos de violência política de gênero em campanhas, que tem o tipo de violência física, a violência verbal, a violência sexual, inclusive, nós não temos, eu particularmente não tenho relato do caso brasileiro quanto à violência sexual comprovada, mas eu tenho relatos de mulheres que foram submetidas a ter que ter relações sexuais com pessoas de estruturas de partido para conseguir se lançar candidato. Então, dentro desses tipos de violência, hoje nós, enquanto academia, nós, enquanto membros da sociedade civil, nós vemos caminhando numa tentativa de identificar e tornar visível essas situações e, de alguma forma, combater e reverter esses casos. Então, o alerta que eu já deixo para vocês, candidatas, é de que, no nosso caso, enquanto observatório, e aqui eu passo para apresentar eles brevemente para vocês entenderem o que é, como a gente chegou nesse conceito, como foi importante dialogar com todas essas mulheres, e aqui a Rejane é testemunha. O segundo curso de campanha eleitoral para mulheres que nós fizemos agora no período da pandemia, em 2 dias eu tinha mais de 300 candidatas inscritas, que era o limite máximo das vagas para o curso. Então, isso mostrou que mulheres de todo o Brasil, então isso mostrou que elas sentiam falta de informação, sentiam falta de serem lideradas, e elas sentiam falta também de apoio no que diz respeito a essas questões na estrutura interna dos partidos. Então, nesse primeiro momento, quando o observatório foi concebido, que foi a partir da observação dessas dificuldades, desses entraves, nós nos formamos enquanto um grupo de mulheres, um grupo de trabalho, uma força-tarefa, vamos dizer assim,
E quando eu desenhei esse conceito do observatório, eu tive a felicidade de receber o apoio da presidente nacional da Comissão da Mulher Advogada, a doutora Daniela Borges, e que, a partir desse start, nós conseguimos distribuir coordenações em todo o Brasil para que nós pudéssemos, de perto, acompanhar essas candidaturas. Então, hoje nós estamos em mais de 14 estados do Brasil, com 14 coordenações, e a partir disso, qual que foi a ideia? Porque o nosso Brasil ele é continental. Então, eu enquanto Valéria, enquanto pesquisadora, a minha ideia é eu preciso entender o que está acontecendo em cada região desse país com as candidaturas de mulheres. Não é necessariamente o que acontece em Santa Catarina, não é o que acontece no Piauí, o tipo de ataque ou o tipo de obstrução de campanha de mulher, ou as dificuldades da campanha de mulher não é a mesma que vai acontecer no DF, que nós não temos eleições municipais. Então, esse foi o meu desejo primeiro de me aproximar para entender o que passa. E, a partir disso também, o meu desejo, que aqui eu achei interessante ontem na fala no painel da Conferência da Mulher Advogada do Rio Grande do Sul, tinha um desembargador que ele falou assim para mim: Valéria, você hoje é a política pública que o governo ou que os partidos deveriam estar fazendo com essas mulheres. De fato, é isso. Né? Eu, enquanto membro da sociedade civil, hoje os partidos eles têm recursos próprios para capacitar mulheres, para fomentar empoderar e qualificar essas mulheres, tem recurso próprio vinculado para isso, e a gente vê que os partidos têm dedicado uma parte muito grande do seu tempo investindo em formação política, que necessariamente não é formação para campanhas eleitorais. Claro, aqui eu faço uma observação de que existem mulheres em comunidades que elas são líderes natas. Você vai tentar colocar um gesso, um rótulo de marketing nela, não adianta, que o jeito dela ser naturalmente, ela vai levar 1 milhão de votos que ela consiga lá na sua comunidade. Mas então surgiu essa primeira necessidade, né, enquanto observatório, de capacitar essas mulheres. Então, nós fizemos esses cursos, tivemos mais de 700 mulheres, entre 700 e 1.000 mulheres impactadas diretamente com esses cursos. Na primeira edição, 100 mulheres presencialmente. E nesse momento em que nós nos aproximamos das convenções, o observatório ele vai funcionar como um canal de apoiamento, de ouvidoria e de orientação na medida que nos couber para essas mulheres que vão estar nas eleições 2020. Então, situações como obstrução de campanha, situações como violência política de gênero, situações como falta de entrega do recurso partidário, algum tipo de difamação, calúnia que venha a surgir. Então, tantas outras situações que possam ocorrer durante a campanha e que a mulher se sinta ou prejudicada ou desamparada pela estrutura do partido ou pela coligação, ela vai poder entrar em contato conosco, vai poder mandar um e-mail, vai poder nos acessar ou também por direct nas nossas redes sociais, para que ela narre a situação, junte algum tipo de prova e a gente, de alguma forma, vai tentar providenciar um apoio ou solução para o caso. Claro que nós não estamos aqui vendendo nenhum tipo de solução, que vamos curar todas as dores do mundo, mas nós precisamos estar organizados para observar e acompanhar essas candidaturas. E essa fase ela vai se inaugurar agora, né, a partir das convenções, até o dia das eleições, que normalmente é considerado um dos dias mais tensos também, né? E a própria legislação internacional, ela coloca também a violência política contra eleitoras, que não é o caso brasileiro. No Paquistão, existiu um caso em que as mulheres foram impedidas de votar e elas, em alguns pontos, eles fecharam mesquitas para que as mulheres não entrassem para exercer o direito ao voto. Isso também é considerado violência política. E na terceira fase do observatório, que é a final pós-dia da eleição, nós vamos fazer esse apurado de dados, apurado de informações e vamos dizer assim, vamos analisar, como bem dito no começo pela Ana e pela Rejane, vamos analisar com base nos números, com base nos fenômenos, com base nos fatos que aconteceram, o que impactou em termos de mobilização e aproximação da sociedade civil, e aqui eu falo pelo cardápio imenso de movimentos sociais hoje que nós temos em torno de candidaturas femininas, que estão para mais de 100 hoje no Brasil, e como isso tem colaborado para essas candidaturas. Então, nós temos aqui, caminhando para o final, nós temos como missão
no observatório, colaborar para o aumento progressivo do maior número de mulheres na política nacional. Nós temos isso como visão. Como missão é caminhar rumo na direção da paridade de gênero, aumentando para chegar na paridade de gênero. Como visão, eleger o maior número de mulheres para a política nacional. Nossos valores, nós temos como valores democráticos, diversidade, qualidade, igualdade, engajamento, pacificação social, e principalmente um deles, para a gente, que é um dos mais importantes também, que é a questão de sermos suprapartidárias. Nós temos hoje todos os espectros ideológicos de mulheres fazendo curso conosco, conversando conosco, junto nas mentorias. Nós temos a extrema-direita, nós temos a extrema-esquerda, nós temos as moderadas, o centro, as não filiadas. Então, isso para a gente significa dizer o seguinte: nós reconhecemos a importância dos partidos políticos, que é a base de tudo isso, mas nós não impomos, nós não obrigamos que seja só mulheres de grupo da direita e mulheres de grupo da esquerda, não. Nosso desejo é de que todas tenham acesso a esse acompanhamento e informações. E caminhando para dar essa resposta desses problemas que eu fui identificando ao longo desses 2 anos, os nossos objetivos são 10 objetivos, e aqui também eu faço essa observação de que o nosso prazo de duração também mira no que fala hoje a Organização das Nações Unidas quanto aos trabalhos com a questão da afrodescendente, né, a década afrodescendente da ONU, também quanto à questão da Agenda 2030. Então, os nossos princípios, nossos valores e ações também são apoiadas nessa agenda internacional. E aqui eu vou destacar, caminhando para o final, os nossos 10 objetivos, que o primeiro deles é capacitar pré-candidatas, militantes, filiadas e lideranças políticas. 2, informar quanto às questões centrais de uma campanha eleitoral, consideradas as especificidades da mulher na política. E aqui eu lembro quando a Paulinha falou assim: nós somos cobradas para ser a melhor esposa, a melhor mãe, a melhor profissional. Então, quando a gente para observar o que é ser mãe durante uma campanha eleitoral, nós vemos aí que a taxa de sucesso de uma campanha eleitoral masculina ela é muito maior do que a taxa de sucesso de uma mulher, exatamente por conta desses aspectos de gênero. O terceiro objetivo é engajar as mulheres na política nacional. 4, desenvolver e empoderar o comportamento de autonomia durante todo o processo eleitoral. 5, colaborar para o aumento de mulheres com ênfase no recorte racial na política, até a paridade de gênero nos espaços políticos. E aqui, mais uma vez, eu reforço essa movimentação que hoje vem sendo feita pelos movimentos sociais e pela consulta também que tramita hoje no TSE, quanto à questão da cota racial aliada à cota de gênero. E como 6º, fiscalizar a participação da mulher durante todo o período eleitoral e seu relacionamento dentro dos partidos políticos. 7º, assegurar a participação real das mulheres na política. E aqui a leitura que tem dentro desse objetivo é dizer: nós não apoiamos candidaturas fictícias, nós não vamos ser coniventes, e se identificarmos também, nós vamos informar aos poderes devidos dentro dos seus municípios, dentro da sua jurisdição, quem são essas candidaturas que estão possivelmente nos informando que sejam fictícias. O outro objetivo é combater todas as formas de desnaturação de candidaturas femininas. O 9º, eliminar todas as formas de discriminação contra as mulheres durante a campanha eleitoral. E o último, identificar e reagir contra todas as formas de violência política contra a mulher. Então, hoje nós estamos pautadas nesses valores, nesses objetivos, nessas ações, e também, além disso, sempre observando o que acontece no cenário legislativo, no cenário do judiciário, para que cada vez mais nós possamos apoiar e fomentar as candidaturas de tantas mulheres que querem e que estão participando da política brasileira, de modo que venhamos no futuro, não vai ser para agora, obviamente, mas o primeiro passo precisa ser dado. Então, da nossa parte é isso. Hoje nós estamos à disposição e temos a felicidade de ter a Rejane como nossa coordenadora regional do Observatório em Santa Catarina, que muito nos honra. E, nesse aspecto, o que nós temos de nossa parte para dizer é, para vocês que são candidatos ou advogadas que irão militar durante as eleições:
desejar muito sucesso para vocês, altivez, coragem, a busca pelo espaço de vocês, marquem território dentro da estrutura interna dos partidos, durante as convenções, e façam uma campanha aguerrida. No mínimo, você vai estar conseguindo divulgar uma campanha forte e começar a construir uma caminhada dentro da política nacional. Então, eu quero finalizar agradecendo esse painel, agradecendo todas vocês pela experiência, a todos que nos ouvem, e dizer para vocês que maiores informações vocês podem encontrar no perfil no Instagram do Observatório, que é @candidaturasfemininas. Também nós estamos no Facebook, nós estamos no LinkedIn, e vai ser uma felicidade para nós ter vocês nos seguindo e compartilhando nosso conteúdo. Muito obrigada, boa noite a todos e a todas. Gente, olha só, o nosso tempo está acabando, na verdade acabou, infelizmente. Deixa eu só colocar aqui, passar na tela aqui geral. Para mim é uma pena, porque a gente tem um outro painel da OAB agora às 8h30, então a gente não tem como avançar muito. Eu queria ainda fazer um terceiro bloco, com que a gente pudesse fazer um bate-bola aí rápido, uma falando uma coisa, outra falando outra, mas eu penso também que oportunidades não faltarão. Eu quero, assim, agradecer imensamente Ana Cristina Blasi, Paulinha da Silva, Valéria Paes Landim, e aí todo o pessoal que está dando suporte para a gente, a Thaís está aqui com a gente, o Douglas está com a gente. Quero agradecer também a estudante de Direito, a Thaís, que trabalha aqui no escritório, que fez aquele slide, que me ajudou a fazer a pesquisa e tem ajudado muito aí nas pesquisas do Observatório. A OAB, claro, agradecer de novo a oportunidade dada à Comissão da Mulher para trazer esse tema. Certamente esse tema vai voltar, certamente essas oportunidades de debate voltarão, porque isso é um start para que a gente possa voltar a debater não só a questão da violência de gênero, mas especialmente aquilo que a Ana trouxe com muita propriedade em relação às novidades que nós temos aí em termos de legislação, que especialmente as mulheres precisam saber e conhecer. E que, para fechar, eu penso que a Paulinha foi muito feliz quando trouxe a identidade, né? E essa coragem, sobretudo essa coragem que ela tem na fala, e é uma coragem muito espontânea, né? Então, assim, eu tinha preparado outro fim, mas o tempo aqui nos traiu, e eu quero dizer para vocês que quando fiz o post hoje, eu coloquei lá, eu me apoderei de uma música que a Valéria tinha posto no outro post que ela tinha feito, da Nina Simone, que fala sobre cantar, sobre uma revolução, fala sobre, mais do que sobre uma revolução, mas sim sobre uma evolução. E eu penso que é isso que a gente está fazendo aqui. A Ana, a Paulinha, a Valéria, e também posso dizer de mim, nós somos mulheres que temos aí como propósito dar brilho para outras mulheres, outros propósitos também, mas, sobretudo, temos um propósito aí de vivermos num país, para as nossas filhas, para os nossos filhos, né? Um país onde a gente tenha mais democracia, onde a gente tenha mais liberdade, onde a gente tenha mais autonomia, com menos violência, com menos desrespeito, com mais empatia, com mais amor, né? Com mais sororidade. Acho que sororidade além de fraternidade. Então, assim, Paulinha, muito obrigada. Eu vou continuar te chamando de deputada, porque eu te tenho muito respeito, muita admiração, mas prometo que, assim, vou tentar te chamar de Paulinha. Ana Cristina, muito obrigada mesmo por ter topado o convite, ter aceitado aí. Valéria, a gente está junto no Observatório, espero que a gente possa aí desempenhar o trabalho que merece ser desenvolvido em Santa Catarina, né? Já dizendo que, de antemão, que a Comissão de Direito Eleitoral da OAB para parte, né? É parte integrante desse projeto também, é claro. Mas agradecer a presença e a audiência de todo mundo que está nos assistindo aqui e que está nos prestigiando para tratar desse tema que é tão relevante, tão importante, que é a participação das mulheres na política. E sigamos em frente, sigamos com liberdade, sigamos com autonomia e com muita coragem. Muito, muito grata.